Leitura diária, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 a 58. Ainda no contexto da ação solidária à morte iminente, que é o segundo tópico da lição, o apóstolo Paulo nos apresenta aqui uma posição diametralmente oposta ao salmista em Salmos 89, versículos 46 e 49. A morte não é mais tanto temida quanto no Velho Testamento. Aquilo que era dramático para o salmista, comentário do autor da revista, tornou-se exultante ou cheio de alegria nos escritos de Paulo. Vamos ler versículos 53 e 54. Porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. A vitória sobre a morte e seus efeitos é descrita aqui. Os mortos, ou corruptíveis, ou em estado de corrupção da sua carne, serão ressuscitados em corpos incorruptíveis, que não pode apodrecer. E os vivos, ou os que estiverem vivos quando Jesus voltar, ou mortais, serão transformados para corpos imortais. Isto é um mistério revelado lá no versículo 51, quando Paulo diz: eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nessa vitória, Paulo zomba da morte, pois em Jesus somos perdoados. O que nos leva à morte, o pecado, já não é mais encontrado. Onde está? Pergunta Paulo. Versículo 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Pela desobediência, ou seja, pecado da lei, quer dizer, a perfeita vontade de Deus, vem a morte. E isso desde o Éden. A lei veio para mostrar o pecado, ou o erro, ou o pleno conhecimento do pecado, conforme o próprio Paulo diz lá em Romanos 3,20. A lei é perfeita, mas nós não. Somos imperfeitos e incapazes de cumprir a lei. Mas, no versículo 57 diz: mas graça a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos dá, isso é um ato contínuo, a vitória sobre a morte, sobre o pecado. Por isso mesmo, no versículo 58, Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nossa vida já não é mais vã ou sem objetivos, que eram dos lamentos do salmista Etã, lá no Salmo 89. Paulo aconselha a sermos firmes, constantes e produtivos, porque sabemos o que nos aguarda. Amém.